Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma entrevista aqui no Sobrevivendo na Turquia. Infelizmente, mais uma mãe de aia, né? Como ficam conhecidas as mães que tiram os filhos do país onde eles nasceram, têm os filhos no exterior, mas perdem as guardas das crianças quando retornam para o Brasil, sem o pai das mesmas. A minha convidada de hoje é a catarinense Liliane Albert, que no momento se encontra na Argentina, lutando para reaver a guarda dos dois filhos, de 6 e 9 anos, frutos de um relacionamento com um argentino. Ambas crianças nasceram na Argentina, mas Liliane saiu com os filhos para o Brasil, em 2021, após relatar ter sofrido violência doméstica e abandono do pai das crianças. O argentino, por meio da Convenção de Haia, conseguiu a repatriação dos menores do Brasil de volta para o país de residência habitual, no caso a Argentina, segundo a Convenção. Então, Liliane, muito boa tarde, obrigada pela sua participação. Eu sinto muito, toda vez que eu entrevisto mais uma mãe de aia, é mais um pedacinho do meu coração que se desfaz, essa é a verdade verdadeira. Eu gostaria de nunca mais ter que entrevistá-las, mas infelizmente você está aqui para essa estatística tão dolorosa, né? Então nos conte, como é que começou a entrada com a convenção? Para isso você tem que sair com as crianças da Argentina. Como você saiu com as crianças? Oi, Dani, boa tarde. Obrigada você, né, por me dar esse espaço aqui também, que a gente passa por um processo muito doloroso tudo isso, né, para todos, né, e as crianças por serem inocentes e não entenderem as coisas sofrem mais, né. Então, depois que eu tive toda a parte da violência doméstica, onde que eu fui abandonada, fiquei na rua com as minhas duas crianças, né, meus dois filhos, em uma situação de completo desespero da noite para o dia. Eu peguei os meninos e fui até a fronteira e passei com os meninos e fui buscar ajuda da minha família no Brasil, né? Bom, chegando lá, todos sabiam que eu estava na casa dos meus pais, ligação telefônica, ou seja, em nenhum momento eu desapareci, eu escapei, eu fugi, não existe nada disso, não existiu no meu caso, né? 3 meses depois, eu levei as crianças na escola e de manhã, quando eu chego de meio-dia, não tem mais criança nenhuma na escola. 3 meses? 3 meses. Eu fui em 2021, né? E em abril, em julho, busca e apreensão como objetos. Nossa, porque foi bem rápido, né, Liliane? Foi realmente bem rápido, porque nos outros casos que vemos, a maioria dos casos, demora-se aí um tempo de 4 anos até o processo todo ser devido, que sai do exterior e tal, mas talvez por ser a Argentina tão próxima, né, e ter acordos ali com o Brasil, por ser nosso vizinho, mas então você saiu por terra e quando você chegou no Brasil, você falou com o ex-marido, dizendo o que para ele? Na verdade, eu me apresentei na delegacia, né, no Brasil, dizendo que eu tinha voltado para o Brasil, ido para a casa da minha família, buscar ajuda, porque contei o que realmente tinha acontecido. E, bom, depois o pai, a família toda começou a ligar, falavam com os meninos, falaram com a minha família, e isso foi uma semana, um pouquinho mais. Depois começou o silêncio, né, da outra parte, o silêncio, e eu segui a minha vida, e no sentido com as crianças na escola, todos sabiam, ou seja, estava tudo muito claro. E 3 meses depois, o que acontece? Essa busca e apreensão. Então, quando eu chego na escola, não tem mais as crianças, eu vou para minha casa, tá oficial de justiça, toda aquela situação. Os meus filhos estavam dentro de uma caminhonete preta com o pai aí dentro. Me pedem os documentos todos, e se eu tenho alguma coisa para mochila e não sei o que, ok, as coisas pessoais dos meninos. Não me deixaram nem me despedir das crianças, nem dizer tchau, nada. Foi uma coisa foi uma violência muito grande para as crianças também. O que acontece aí nesses 3 meses? Eu consegui nesse dia uma cautelar impedindo as crianças que saiam do Brasil,
para que role o processo, né? O que aconteceu? Eu fui buscar as crianças na divisa, que eles já estavam na divisa. Elas passaram a noite num abrigo. Eu cheguei de manhã, viajei 10 horas para chegar. Peguei as crianças, eu voltei para a cidade onde eu estava. O pai estava lá também, voltou, se hospedou no hotel e em 5 meses foi feita a restituição das crianças. Depois de 3 meses, você teve a quase repatriação das crianças, que foram, inclusive, na escolinha delas e tal. Só que esse dia não aconteceu, você conseguiu uma cautelar que atrasou isso por mais 5 meses. Exatamente. Em 5 meses, foi dada a sentença das crianças voltarem para a Argentina, dia 28 de dezembro de 2021. As crianças voltaram, eu entreguei as crianças. Você teve a esperança, nesses 5 meses, de conseguir reverter a situação? Eu tinha, porque, na verdade, Dani, a AIA, ela não é verdadeira. A AIA, eu não me considero uma mãe de AIA, em nenhum sentido, eu não sou e não aceito, porque a minha cervical não pode se dobrar um sistema que, para mim, no meu caso, destruiu e destrói ainda o emocional dos meus filhos e eu também, entendeu? Porque a forma que é feita, por exemplo, eu vim com um acordo entre autoridades centrais de visita das crianças. Eu cheguei aqui, até hoje, faz 3 anos e meio que eu não consigo ver os meus filhos. Eu não consigo abraçar eles. Eu estou num pedido de regime de comunicação, eles falam que é a revinculação. Eu falo com os meus filhos todos os dias por WhatsApp durante 3 anos e meio. Eles estão esperando, eles estão me esperando, eles sabem que eu sou a mãe deles. Ou seja, e tem travas em todo lado. Então, assim, a AIA não garante visita, não é verdade. Eu tinha uma perimetral aqui, perimetral não, como é que chama em português? Uma protetiva. Eu já fui com isso, eu fiquei na rua, aqui, ou seja, é muito difícil a gente provar a violência doméstica também, né? O que acontece em 4 paredes. Eu tenho um vídeo do meu filho quando ele diz: o papai vai matar você. E você apresentou essas provas no Brasil? Não vale, ou seja, não valeram, pelo menos, ou se valeram, não tiveram peso, não sei. Tá, certo. O que eu quero saber é se você apresentou essas provas em juízo, sim. Você anexou essas provas no seu processo? São provas boas? Que eu não olhei seu processo. Se são boas ou não, Dani, eu não sei, mas não são, elas não têm um valor de referência importante, pelo que eu entendi, né? E depois, um processo de uma restituição de internacional, geralmente são 2 anos ou alguma coisa assim. O meu, em 5 meses, definiram a vida dos meus filhos. Foi muito rápido, tudo Foi muito rápido. E mais, teve muitas coisas envolvidas, sim. Então, agora uma pergunta também que eu faço. Se uma restituição internacional entre 2 países, num tratado de Haia, durou 5 meses, eu estou há 3 anos e meio sem ver os meus filhos e estou no mesmo ambiente geográfico pedindo para abraçar os meus filhos, para ver os meus filhos. E não consigo, não tem forma de destravar dentro do sistema judiciário. Então, é uma coisa que não entendo. Por que chegou a esse ponto, Liliane? Volte com a gente, porque é muito importante saber o começo disso tudo, né? Para outra pessoa que estiver na sua situação, enxergar já no comecinho e parar por ali. Infelizmente, você já foi o caminho todo, as crianças, né, estão com o pai agora, mas para outra que estiver assistindo, responda a seguinte pergunta: como você conheceu esse rapaz? Como era o relacionamento de vocês no início, antes dos meninos? E como evoluiu para esse desastre? Então, Dani, eu conheci no Brasil, né? Eu morava numa cidade turística, Brasil. Eu conheci ele lá, a gente ficou namorando à distância por 1 ano. E eu acabei, quando levei ele a conhecer minha família, apresentar ele para minha família, eu acabei ficando grávida aí.
Então, a decisão foi, porque ele tinha seus negócios aqui na Argentina, então que eu viesse para cá, né? O combinado, eu não sabia falar espanhol, eu não sabia falar nada, não sabia falar olá, olá, olá. Tudo que eu sei hoje no espanhol é porque eu tenho 10 anos de Argentina já, né? O que acontece? É tudo muito lindo quando o relacionamento começa em férias, em viagens, em essa coisa linda. Aquela coisa, o príncipe vira um sapo depois, né? Eu também tenho as minhas falhas, todos nós temos os nossos. Estamos sempre buscando ser pessoas melhores. Acontece que os sinais eles estão desde o começo, né? Desde o começo. Então, quando eu cheguei aqui grávida, ele me levou para morar junto com a família dele. Eu passei a viver os problemas da família dele, né? Morava com os pais. E tá tudo bem, só que eu pensei que isso fosse circunstancial, né? Então, e quando eu vi, eu estava 3 anos aí, vivendo uma vida que não era minha, eu não tive o meu lugar de esposa, de mulher, né? Depois, as coisas, como a gente se conheceu, nessa coisa de viagem, de turista e tal, a gente conhece a pessoa com o tempo, na convivência, né? Então, eu comecei a perceber algumas coisas no princípio, mas o amor que eu tinha por construir a minha família era maior do que o amor por mim mesma. Liliane, por que vocês moravam com a família dele? Então, porque ele falou que não ia alugar nada. Ele não ia alugar nada e a casa era grande, a gente podia muito bem morar aí. Então, Dani, mas a gente juntou um valor, um dinheiro importante, e eu falei para ele, vamos comprar uma casa, vamos dar entrada em uma casa para nossa família e tal. Eu deixei tudo, deixei Brasil, minha família, minha vida, meu tudo. Para quê? Para construir uma família com ele, disposta a encarar o que fosse em outro país. E com um filho no ventre, né? Gerando um nosso filho. E ele falou que não, que ia comprar um avião com os amigos. E sim, ele comprou um avião com os amigos, porque ele estava fazendo um curso de piloto e comprou um avião com 4 amigos. Então ele não tinha um projeto de família, de construir coisas em família, de planejar uma vida familiar comigo. É o que eu vejo hoje. E aí eu já estava grávida do segundo menino. Mas dentro da casa da mãe dele? Dentro da casa da mãe dele. Os 2 meninos nasceram. Liliane. Então, eu vejo que eu também tive a minha parcela de dizer, peraí. Só que o que acontece, Dani? A gente foi em terapia de casal, né? E em todas as terapias que a gente fez, a gente começou 3. E as terapeutas já falavam, olha, não tá bem isso. E ele sempre me dizia, não gostei dessa, vamos para outra. Então, é aquela pessoa que não gostava de ser contraído, né? Aquela pessoa que depois... Eu tinha tudo, tinha viagens internacionais, nós viajamos para Paris, Amsterdã, Londres, ou seja... mas a gente realmente, dentro de 4 paredes, as coisas são diferentes. Nós parecíamos uma família... Você tem um batismo de ferro, começou tudo errado, né? Quem casa quer casa. Vocês terminaram... Você estava grávida do seu primeiro filho, se mudaram para a Argentina, que já é uma mudança severa para o organismo de qualquer pessoa, que seja argentina vizinha, que seja. Tá, você começa uma vida nova, um casamento, você tem um filho, um casamento, e adaptar dentro de uma casa que nem é sua. Né? Você está ali e ficou acampada para sempre dentro da casa da mãe dele. E não é um problema financeiro? Não. Não foi um problema financeiro. Nem que fosse aluga um barraco, é melhor do que ficar dentro da casa de uma terceira parte, mesmo que, obviamente, de mãe, de pai, quem casa quer casa, senão vai começar errado e vai terminar muito, muito mal, né? Essa família estendida, essa bagunça não deveria. O que ele falava para você? Tá, a casa é muito grande, mas porque isso aqui foi o X da questão que azedou seu negócio todo. O que ele falava para você fora a casa é muito grande? Ou ele ficava só nessa desculpa mesmo?
A viu? mãe é doente, é o quê? O que que é? É que vem o juntar de muitas coisas, né? Por Hum, exemplo, um dia ele me disse: você é uma boa mãe e nada mais. Uma coisa muito importante que aconteceu. Eu nunca tive problema com a família dele em nada. Nada, nunca. Minha família com a família dele sempre estava tudo ok. O que é ok no sentido se davam super bem. Um dia, o meu menino o menor, ele tinha 3 meses e foi a primeira discussão que eu tive no puerpério, toda a história, com a mãe dele. Uma discussão assim, não foi uma coisa feia, foi uma discussão. E ele colocou a mãe dele sentada numa ponta da mesa, eu na outra ponta da mesa, e ele sentou no meio como um juiz e disse: agora vocês se acertem. Dani, eu escrevi um livro, né? Que chama Sequestrei Meus Filhos. Eu conto a história de Clara, que Clara pode ser eu, pode ser você, pode ser todas nós, eu não, Deus me livre, eu não sou mãe de né? Aya, não. Desculpa, Então, Liliane. Eu fiquei sentadinha aqui na Turquia. Não, Então, eu desculpa. também não aceito ser mãe de Aya. Hoje eu Hum. vivo uma situação, uma consequência, mas eu não aceito ser mãe de Aya. E então eu vivi essas coisas, essas violências assim. Um dia na cama, grávida, com a barriga grande, ele do lado assistindo vídeo pornográfico e se tocando. Aconteceu isso também. Então, assim, só que eu já estava com as duas crianças, eu já não. Já estava tudo mal. E a nossa separação aconteceu na pandemia, onde eu já não podia que ele me tocasse. Aí também entra outro fator, que o meu pai, descobrimos um câncer cerebral nível 4. Meu pai viveu 14 meses, que era um homem que nunca teve uma dor de barriga. Então eu ia para o Brasil, voltava para a Argentina com os meninos, tudo certo. E em uma das situações, eu estava no hospital de câncer com meu pai, a minha mãe com os 2 meninos em casa, né, dando atenção para eles. O pai dos meus filhos me liga e diz que vai para Cancún espairecer a cabeça. Lá na época que eu estava casada, na Argentina ainda, que o meu pai ficou doente, então eu ia para o Brasil, ficava um tempinho aí, voltava para a Argentina, dar o suporte, né, para minha família Certo, e tal. Meu pai estava certo. morrendo, enfim. E o que acontece? Um dia o pai dos meus filhos disse: eu vou para Cancún, espairecer a cabeça. Foi com um amigo, não sei o que, não sei o que aconteceu lá, eu dentro de um hospital de câncer com meu pai morrendo. Então, assim, espairecer a cabeça, eu nesse momento penso, né? Se eu estiver equivocada, mas eu acredito que como eu tô casada, eu tenho um marido, ele podia dizer assim: Lili, eu vou pro Brasil, pego nossos filhos, vou esparecer a cabeça com nossos filhos enquanto você fica aí com a tua família passando esses dias. Claro. Liliane, tá tudo errado. Eu queria saber o seguinte: vocês eram casados no civil? Sim, Uma pergunta que eu acho que muita gente está fazendo no momento e que eu vou ser obrigada a te fazer, que é: por que você ficou tanto tempo nessa situação? porque eu acreditava numa família com ele. Como, Liliane? Então, quando a gente tem filhos e a gente está no estrangeiro, Dani, eu já estava vivendo todo um isolamento, né? Porque quando eu mudei para a Argentina, eu tive o luto migratório e o luto migratório gestacional. Então aconteceu Uhum. tudo junto, né? Tudo E junto. esse, exatamente. Os meus filhos têm 2 anos e 3 meses de diferença. Então foi luto atrás de luto no sentido puerpério também, né? Uhum. E quando eu me vi que eu já não, eu me perdi em tudo isso, né? Então, o que você me fez uma pergunta, o que eu podia deixar para outras mulheres que quando vê um sinal, que não ignore esses sinais, que não ignore esses sinais e mais, se eu pudesse voltar atrás, no começo de tudo, eu teria esperado no Brasil, né? Quando eu fiquei grávida, que eu não tinha vindo para a Argentina ainda, eu tinha esperado no Brasil, olha, né? Vamos, mas eu não fiz. Talvez o meu maior erro
tenha tomado a decisão equivocada no princípio de tudo, né? O Você que sabia da acontece? convenção naquela época? Não sabia nem quando eu fui com as crianças para o Brasil, eu não sabia nada. Eu era extremamente Muita gente não ignorante. sabe. Muita gente não sabe. Eu vou explicar mais uma vez, pessoal, para vocês Uhum. que acompanham o canal há muito tempo, vocês já sabem, essa convenção de Core Salteado. Convenção de Haia 28, que é sobre os aspectos civis da abdução da criança. No caso, é o seguinte: a criança deve ficar onde ela tem maior tempo de residência. Por exemplo, as crianças nasceram na Argentina, estavam lá até os 6 anos, uma aos 4, a outra aos 6 anos. A Argentina, de acordo com esse tratado internacional, no qual o Brasil é signatário, a Argentina também, são mais de 100 países signatários, inclusive a Turquia é também. Significa que essas crianças pertencem à Argentina, certo? E elas têm que ficar lá. No caso dela e das outras mães, abuso, violência doméstica, abuso até inclusive contra as crianças, infelizmente não tem peso quando chegam no Brasil. Você chega toda munida de provas, leva as crianças, digamos, ela fez da Argentina para o Brasil, se apresenta como ela fez. Eu vim por causa disso, eu sofrendo violência doméstica, estão as provas, entra com tudo certinho, a papelada toda certa, o Brasil ele pode e irá repatriar essas crianças para a Argentina por causa desse acordo que o Brasil tem com a Argentina, chamada Tratado de Haia, Convenção de Haia, certo? Então, sob hipótese nenhuma, infelizmente, você deve deslocar o menor de 16 anos, principalmente o menor de 12 anos, de onde você vive no exterior, sob hipótese nenhuma, para o Brasil, para ficar perto da sua mãe, da sua família, das suas leis, da sua língua. Minha querida, não. Porque eles vão voltar com as crianças e você vai perder a guarda delas para sempre. Para sempre. É isso. Ah, Dani, mas e meu filho nasceu no Brasil? Vamos lá. Meu filho nasceu no Brasil, mas moramos na Inglaterra há 4 anos. A casa dele é Inglaterra, não é o Brasil. Não é onde a criança nasce, é onde ela reside por mais tempo. Aí, no caso, se você for para o Brasil com a criança porque brigou com o inglês e não deu certo, ou com outro cidadão que mora na Inglaterra, que seja um angolano, um bengalês, não interessa. Inglaterra é o endereço dessa criança. Você brigou com seu marido lá na Inglaterra, voltou para o Brasil com a criança, o Brasil vai repatriar essa criança para a Inglaterra. Infelizmente, nós não temos ainda, né, Liliane, que é um caso que você deve saber bastante, e está sendo feita essa tramitação e esse pedido de uma melhor busca pelas suas e aceitação das provas que vocês apresentam quando chegam no Brasil. Existem as exceções de Haia, 13B, por exemplo, né? Tem 12, 13B, inclusive a 20 que poderia ser usada, não usa-se no Brasil. A Liliane não usa, gente, não tem como. Infelizmente, existem circunstâncias as quais levam os juízes muito facilmente repatriar essas crianças sem olhar para as provas que essas mães têm. No caso, o que você teria de provas? Mas isso está sendo debatido. Finalmente, isso muito graças ao meu canal. Eu não vou fazer, né, de rogada aqui, porque ninguém sabia o que era a Convenção de Haia até esse canal existir. Graças à Revibra Europa, entre várias outras, nós temos hoje finalmente um debate começando a acontecer no Brasil para, porventura, serem aceitas provas de abuso para poderem ficar no Brasil com as crianças. Agora, o debate está começando. Talvez daqui a 10 anos nós tenhamos alguma... Talvez, Liliane, daqui a 10 anos tenhamos alguma comoção. Mas no momento, minha senhora, está brigando com estrangeiro aí no exterior? Fique aí que é melhor do que voltar para o Brasil. Voltando para o Brasil, mais uma vez, um juiz brasileiro irá assinar a volta das crianças. Vão colocá-las num voo, sozinhas, com o pai, e acabou para você. E você está cometendo uma contravenção internacional. E, só para terminar, eu vou passar de volta a palavra para a Liliane. Mas outra coisa, fica a critério do país de onde as crianças foram extraditadas pelas mães, ou pelos pais, aqui no caso a Liliane, a mãe, se prende ou não ela. Fica a critério do país de residência habitual das crianças a respeito da sua, se você vai presa ou não, porque pode ser presa, tá? Tem mãe que já foi presa, que é presa.
Então, prestem atenção, isso é uma coisa muito séria. Existe um mandado de prisão para várias mães que às vezes não voltam para o país onde as crianças estão porque elas vão ser presas no aeroporto já. Porque fica a critério da magistratura daquele país ou da autoridade central daquele país junto com o rolo daquele país. O que eles vão fazer com aquela mãe, prende ou não. Agora, Liliane, eu queria saber por que você ficava dentro da casa dessa mulher, da sua sogra, e não saía. Você tenta, porque o X é aí, eu te perguntei, eu queria te perguntar de novo, por que você não bateu o pé mais firme, talvez? Esse ano, até dezembro, a gente tem que sair daqui. Dani, a gente não ganha o sistema, né? A gente sozinha não vence o sistema. Não precisa nem falar mais nada. Eu era sozinha, estrangeira, não tinha amiga, não tinha vida social, eu não falava olá. Sim? Então, tendo essa base, não há nem mais muita coisa para contestar. Eu sempre batia o pé, eu vivia chorando no banheiro, eu vivia falando, vamos sair daqui, vamos alugar um quarto para você e a nossa família. Eu nunca tive meu lugar de mulher, só que assim, o casal Margarina aparecia em todas as fotos. Meu casamento foi uma coisa linda, mas era o casal Margarina, porque dentro do meu coração eu fiquei 15 dias sem falar com a minha mãe ligou para ele perguntando o que tinha acontecido comigo. Eu me isolei tanto que os amigos, as amigas, a minha vida social no Brasil, que eu sempre fui uma pessoa muito social, você foi tudo. Eu me isolei tanto. Por quê? Porque as nossas discussões eram também por falta de comunicação. Ele estava na zona de conforto dele, não precisou mudar nada, seguia a vida dele, tudo certinho. Normal. Eu saí de tudo para viver outra coisa, tudo novo, ok. Mas aí eu queria tentar me expressar e eu não conseguia que ele me entendesse e ele também não se esforçava no português. Entendeu? Então foi um acúmulo de muitas coisas. Agora, Dani, eu tenho alguns questionamentos que eu quero deixar aqui, sabe? Por exemplo, você me falou, eu cometi um erro. Sim, eu cometi um erro por uma violência e por muitas outras coisas que leiam o meu livro, que é o primeiro de muitos. Agora, até quando o sistema vai me crucificar por um erro que eu cometi? Eu não estou pedindo que os meus filhos venham morar comigo hoje, que a justiça me entregue a guarda dos meus filhos. Não é isso. Eu quero ver os meus filhos, eu quero abraçar os meus filhos. Eu quero ter o direito que não é nem meu. É direito das crianças, as mães que estão lá na cadeia, que cometeram atos, que seja, os filhos têm direito à visita às mães. Os meus filhos estão me esperando. Eu tenho áudios que os meus filhos dizem, mãe, quero estar com vós. E falam para o pai, por que você sempre diz que a gente não pode estar com a mãe? Ou seja, são crianças inocentes. Sabe o que é isso? É adultos que sangram suas frustrações, ressentimentos e feridas em cima de outras pessoas. Em cima de, inclusive, seus próprios filhos. Aí sabe o que eu escuto? Que mãe que é essa que perdeu os filhos? Eu escuto isso. Sabe o que mais que eu escuto? Ele é um bom pai, né? Parar. O que é um bom pai? Assim, Dani, eu tô aqui porque eu tenho 50% de uma mãe e 50% de um pai. Eu não tiro a maternidade e a paternidade de ninguém. Há exceções. Eu tenho o direito de conviver com a minha mãe e conviver com o meu pai. Agora, o que está acontecendo com os meus filhos aqui é uma propriedade privada. Os meus filhos são reféns do outro lado que está sangrando suas frustrações, suas feridas e mais. Tudo que está acontecendo de trava no sistema não vem só do juiz, vem do outro lado que não quer. Faz desde 2020, no dia da minha separação, que eu quero solucionar as coisas. Solucionar as coisas. Por quê? Porque os meus 2 filhos são meus filhos e são filho dele. E ninguém vai mudar isso. Essas crianças vão crescer e agora a pergunta é outra. Quem é que vai se responsabilizar pelos danos emocionais que os meus filhos estão vivendo hoje, lá na frente? O que eu estou vivendo aqui é uma tortura.
É uma tortura emocional, tá? Já passei por perícia psicológica, agora vou fazer outra e tá tudo bem. Eu tô fazendo tudo o que o sistema judiciário diz para fazer. E eu vou fazer, eu não vou baixar os braços. Só que até quando vão condenar? Até quando vão crucificar um erro que a gente teve? Que eu tive em completo desespero, proteção e refúgio para os meus filhos e para mim, que fiquei na rua. Minha mãe me mandava dinheiro para a gente comprar comida, Dani. Ô, Liliane, eu vou falar, eu não consigo categorizar o que vocês fazem como erro. Vocês que saem com provas, vocês que fogem de um ambiente que é venenoso para você, para as crianças, que tem perigo de morte às vezes, vocês que saem, realmente, vocês fogem. O verbo é esse e ele é justificado. Vocês que fogem para sair de uma situação de violência doméstica. Eu não consigo chamar isso de erro. É isso que eu acho que agora, como eu falei, estão debatendo no Brasil entre as autoridades brasileiras, finalmente estão tentando aceitar as provas que as mulheres trazem com elas, que levam com elas para o Brasil. Tentar salvar minha vida e a vida dos meus filhos, indo de volta para o Brasil, onde eu tenho uma rede de apoio, uma estrutura. Eu não consigo chamar isso de erro. Só que o que acontece, Dani? Eu também não. Porque eu creio que naquele momento o desespero que eu tive em salvar a minha vida, a vida dos meus filhos, era ir buscar ajuda da minha família, dos meus. Porque eu não tinha ninguém aqui. Quando nós nos separamos em 2020, em maio, eu fui em abril de 2021 que eu fiquei aí no ano aqui. A família dele nunca veio perguntar se os meus filhos precisavam de um pacote de fralda, um litro de leite, entendeu? Minha mãe me mandava dinheiro para sustentar as crianças. Eu fiquei na rua porque o aluguel, depois, Dani, 3 anos depois, estava convivendo dentro da família dele. Depois dessa discussão que eu tive com a mãe dele, ele decidiu que a gente ia alugar uma casa. Então a gente alugou, a gente saiu daí. E quando a gente saiu daí, foi justamente no momento que deu a doença mortal no meu pai. Nossa. Então a gente, o que aconteceu? Assim, é uma história bastante dolorosa, né? Então eu ia para o Brasil e voltava, e o nosso relacionamento já estava muito mal, né? O que eu quero dizer do erro? Eu não vejo a situação do desespero que eu tive naquele momento. Meu filho um dia chegou em casa e disse: o papai vai matar você. Então, você tem prova disso? Você gravou isso? Eu tenho um vídeo do menino falando. Pois é, a gente sabe. Não, assim, não precisa a gente ficar nesse latim todo aqui. Você tem um vídeo disso. Tá, o que eu quero dizer agora, Dani? Tá vendo? Chega no Brasil, só um minutinho, Liane. Chega no Brasil, apresenta as provas de uma maneira que, obviamente, pertence a um ambiente de corte, né? Passados por advogados e tudo, e transforma aquilo em provas que são cabíveis para a defesa dela, porque ela cometeu um crime, tem que ter defesa. Portanto, não aceitam. Eles não olham. O Brasil, principalmente, infelizmente, ele adora repatriar filho dos outros, né? Filhos de brasileiros, manda os brasileiros de volta. Ah, eles são argentinos. Não, eles são argentinos e brasileiros. Nascer na Argentina não faz ele mais argentino, não. Aí, no caso, é o tempo de residência que estava na Argentina, né? Tanto que, inclusive, o meu filho, que nasceu na Turquia, ele é brasileiro nato, você deve saber, né? Ele é brasileiro nato, tá escrito brasileiro nato no passaporte dele. Nasceu em Ankara, capital da Turquia. Brasileiro nato, de acordo com a lei. Filho de brasileiro. Se um dos genitores é brasileiro, ele é brasileiro nato, de acordo com as leis. Vou deixar isso aqui na tela para vocês, ou um link. Não tem esse negócio de ser porque nasceu na Argentina é argentino. Isso, no Brasil, eles têm essa cabeça, né? Eles não entendem. Inclusive, a classe pensante do nosso país não entende o que é nacionalidade, etnia, eles misturam tudo. Os filhos da Liliana são argentinos e brasileiros. Tão argentinos quanto brasileiros. Nasceram onde? Na Argentina. São tão argentinos quanto brasileiros. Isso é por lei, não é porque eu quero. O Emir Luiz, meu filho, ele é tão brasileiro quanto turco. Onde esse menino nasceu? Hoje ele é um rapaz de 18 anos, eu fiquei aqui.
eu não ia sair com o Emir coisa nenhuma daqui, porque eu sabia que eu não ia ter o retorno lá no Brasil. Eu sabia, imagina. Eu me arrumei aqui mesmo. O Emir nasceu em Ankara, capital da Turquia. Nunca morou no Brasil. Nunca! O Emir é tão turco quanto brasileiro, de acordo com a lei brasileira. Inclusive, ele deve obrigações à justiça, né? Porque ele é brasileiro, ele tem que votar, ele tem que se alistar. Nascido em Ankara, nunca morou no Brasil. Ele é tão brasileiro quanto turco. Então, prestem atenção aí. Liliana, como você está se mantendo na Argentina? Então, Dani, eu tenho um trabalho que eu trabalho remoto para o Brasil, né? Uma empresa. E, bom, tô aqui, pago aluguel, toda essa história. Não vou sair daqui. Não vou sair daqui, porque eu tenho 2 filhos, eles são muito pequenos e não vou baixar os braços. A minha situação é aqui como que eu sou tratada como uma criminosa. As humilhações que eu já vivi dentro do sistema judiciário da Argentina são incríveis. Eu quero também deixar aqui para vocês já muito cuidado com os advogados que vocês têm, que a gente contrata advogados que pesquisem, busquem bem os advogados que vão defender. No Brasil, eu tive dos 2, eu sei o que eu tô falando, né? Como assim, Liliane? O que aconteceu? Não aconteceu. Acontece que não acontece. E também acontece que acontece muito rápido. A restituição dos meus filhos do Brasil para cá aconteceu muito rápido. E é muito estranho para mim. 5 meses, um processo internacional de restituição, para mim é muito estranho acontecer isso. Em 5 meses. Sendo que eu tô aqui já há 3 anos pedindo um abraço, a revinculação, que nunca perdi o vínculo, mas eles exigem que eu faça a revinculação. E eu não consigo ver um filho meu em todos esses anos, e um processo internacional aconteceu em 5 meses. É uma brincadeira. O que acontece? Entendeu? Então, existem muitas coisas, né? Não tô aqui porque eu não sou advogada, eu não tenho prova, mas é para ficar assim, ó, para vocês fiquem espertos, porque eu vivo isso. Hoje eu tô aqui, desde o ano passado, revinculação, só travas dentro do fórum. O que acontece? Eu tive uma audiência com a juíza aí, faz 1 mês. Porque aqui tem um processo de guarda, cuidado pessoal, né, a guarda, e a comunicação, que é essa de destravar o meu contato físico com as crianças. Então, a gente teve uma audiência para o cuidado pessoal, que fala que é a guarda. A juíza me olhou e me disse assim: você não vai dar a guarda unilateral para ele? Eu falei para ela, não. Ela falou, então eu tenho que resolver isso? Isso eu escutei, Dani. Ou seja, eu falei, os meus filhos têm uma mãe, ela tá viva. Nossa. Vocês estão me crucificando até quando que vocês vão me crucificar? Eu perguntei para a juíza, eu disse, vocês vão me crucificar até quando? Ela não responde. Eles não respondem. Dani, a minha cervical não se dobra para sistema nenhum. Eu não sou mãe de aia, Dani. Eu não. As pessoas, eu respeito tudo, certo? Eu, Liliane, não sou mãe de aia. Os meus filhos vão saber. Pode acontecer o que aconteça. Enquanto eu tiver fôlego da vida, eu não me dobro para a justiça por sistema, entendeu? O sistema tá violentando os meus filhos. Tá me torturando aqui, que sou uma mãe que só quero um abraço, não quero nada mais agora. E mais, a minha luta é o direito de 50% do que é dos meus filhos. Eu falei isso para a juíza. Ela deixou muito claro que vai dar a guarda unilateral para ele. Sim. Sabe? Uhum. E aí, porque a partir da hora que você descumpre esse tratado internacional, a casa cai para você. Você não tem que ter... Não existe leniência para vocês mais. É isso que é o problema. E é justo isso? Não, claro que não. Então, não onde é que a gente tá? Quem que vai se responsabilizar pelos danos dos meus filhos? Por mim hoje, que... Sabe o que é uma mãe sem os seus filhos? Eu não sei. Eu passei por um processo de cura, de transformação de mente. Hoje eu sou terapeuta sistêmica, eu sou genealogista sistêmica.
eu faço neurociência, PNL, tudo isso. Me levantei nisso. Foi a minha busca de cura, e também não posso não falar de Deus. Porque eu creio em Deus. Eu sei o que eu passei. Cada uma tem a sua história, né? Mas eu falo de mim. Então, assim, até quando que o sistema nos crucifica? Eu não sou nenhuma criminosa. E escutar isso de que você não vai dar ou me obrigando, Sim. me ameaçando. Sistema próprio. Meus filhos tá lá no processo. Os meus filhos têm uma advogada de crianças, advogada de ninhos, que chama aqui. Uhum. E a advogada, tá lá escrito que as crianças querem me ver. E cadê? Não, e outra coisa, Dani, não existe. Quero fazer uma pergunta que eu não sei, tá? Te pergunto para ti. O direito das crianças, a lei das crianças, a lei básica, os direitos humanos, não existe numa situação dessa, porque a AIA é uma mentira. A AIA não é verdade. Não garante Como visita assim? nenhuma, né? E aí te crucificam, então, vão te crucificar, vão te julgar até quando? Isso, não tem uma pena para pagar ou vai pagar por vida? No Instagram do Revibra, da instituição Revibra, né, que trabalha com mulheres migrantes, e está tendo uma comoção. Finalmente, aqui, ó, tem um julgamento do STF sobre o sequestro internacional de crianças, que é o que infelizmente aconteceu, como ela é chamada, a Liliane e várias outras mães, e também será o seu caso, se você levar o seu filho de onde você está para o Brasil. Ah, eu tenho autorização de viagem. Não basta. Autorização de viagem para uma viagem é simplesmente por um tempo determinado, é turismo. Você vai ficar no Brasil por 5 dias, 15 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas tem que voltar. Tá? Se não voltar, vai ser servida com papel de aia e arrancada por policiais federais 5 horas da manhã. Ou eles vão lá na escolinha da criança e pegam. Mas, vocês que viajam com provas como ela, tá? Com vídeos e tal, vocês que vão com provas, finalmente estão conversando. Então, os ministros devem debater situações de brasileiras vítimas de violência doméstica no exterior. Então, a Janaína Albuquerque é a advogada da Revibra e ela diz... De acordo com Janaína Albuquerque, coordenadora jurídica da Revibra, é justamente a questão de violência doméstica que fez esse debate ser reacendido. Segundo ela, normalmente são mães migrantes que voltam para onde elas têm familiaridade, como fez a Liliane. Alguma facilidade de trabalho, de amparo e uma rede de apoio. No caso dela, os pais estavam lá. Finalmente, Liliane, o STF está olhando para vocês. Finalmente, porque... tá uma leva de repatriação descontrolada, maluca, saindo do Brasil, a criançada chegando aí com as mães chorando, tremendo, pelo amor de Deus, me ouça, porque eu tô sendo abusada lá, me trancaram na rua com meu filho, não sei o quê. Elas chegam no Brasil, o juiz manda voltar para lá, para as mãos do agressor, para os colos dos agressores, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. O que você acha, que ainda tem uma chance para você, até antes dos meninos completarem 18 anos? Não, aqui o que eu vivo aqui na Argentina, eu não falo de Brasil, tá? Porque eu não tô no território brasileiro, eu falo daqui. Esqueça, aqui a gente tem um país que tem um pouco, bastante. O Brasil eu vejo ele um pouco mais, não meu caso, mas eu vejo ele um pouco mais com um olhar para a mulher, né? Isso que não tem, mas eu vejo ele assim. Por exemplo, aqui não é lei a lei de alienação parental. No Brasil é. No Brasil, a violência de gênero ela é mais visualizada por mulheres que se posicionam mais. Aqui eu vejo um pouco um certo machismo aqui bastante importante. Certo? Você mora aí, eu posso falar. Não, machismo do caramba, tá maluco? Pelo amor, desculpa, né? Falar assim, por favor. Eu quis ser um pouco delicada. Não, você tá aí, fica caladinha, deixa eu falar. Eu posso falar, você não pode. Não, gente, né? Cada coragem que você tem também. Ah, Dani, você tá na Turquia, então, cada um tem a sua coragem. A Argentina tem que ter muita coragem, né? É um país que
É maravilhoso, obviamente, não é nada contra argentinos que estou falando aqui, não, mas sob um ponto de vista de uma pessoa que sai de um lugar que tem as leis que tem no Brasil e vai para a Argentina, que não tem nenhuma fração de proteção, imagina, né? Europa também não tem, não. Não é porque é Argentina, não. Europa é moedor de mulher. É moedor de mulher aquilo ali. Numa separação, quem sai de casa é a mulher, a casa fica com o homem. Se a casa é dele, é ele que fica lá, a mulher que sai. A guarda é dele. Isso é Europa. É do homem. Você está falando o quê? O que essa mulher está falando? Vão procurar saber. Pesquisem, tá? O que ela está falando, infelizmente, é uma realidade. Ah, o Brasil aqui é maravilhoso? Não sei, mas o inimigo que a gente conhece é o melhor inimigo do mundo, né? Porque você sabe muito bem até onde você pode ir, onde são as entradas que podem ser dadas, e sim, no quesito de proteção às mulheres e direito das mulheres, aliás, direitos humanos, não estou falando só de mulher, não. O Brasil dá chinelada em outros países, começando da Argentina, terminando aqui na Europa. Chinelada. E eu não sou aqui, vou ficar falando, cantando glórias para Brasil nenhum. Ah, esse governo, é o governo passado? Não quero saber que não é governo. Essas leis vêm de muitos anos, já passaram por várias gestões e vários gestores. Não é porque é o governo de agora, ou de antes, ou de anteantes, ou penúltimo, eu não quero saber. Percebem? Isso aqui não é política que eu estou falando, não. A noção de direitos humanos e direitos das mulheres no Brasil é muito sofisticada, é muito elevada. Ela não pode falar, eu posso falar. É muita coragem, né, me arrumar com o argentino. É muita coragem. Desculpem, me desculpem. É um país machista, sim, né? Que temos aqui nos autos vários casos com a Argentina, e isso não é eu falando uma questão contra o povo argentino, de maneira nenhuma, não é isso. Mas a questão conjugal é muito, muito complicada de uma brasileira com a argentina, né? Infelizmente é isso. Eu falei do Brasil para você, a questão do STF, porque isso também te toca. Que aí, no caso, é uma reversão, que eu acho impossível, infelizmente, essa é a verdade, uma reversão da sentença que enviou os meninos para a Argentina. Né? Sim, mas para mim, até que isso venha, começou agora, até que venha a ser um fato real, tem muita água para rolar ainda. Então, eu nunca digo que não, porque eu acredito que os de repentes loucos assim, eles podem acontecer, mas no meu caso, hoje, a minha situação é 3 anos e meio sem ver os meus filhos. Quando eu tive que entregar eles, eu entreguei um com 3 anos e o outro com 5. Foram gritando, foi agora a minha luta, digamos, né, é poder ter o contato físico com eles, que não é nenhum direito meu, é um direito das crianças, que não existe. Daí eu fiz uma pergunta para minha advogada, que eu falei, um dia que eu estava com muita coisa, eu falei, onde é que está o direito das crianças? As mães que estão na cadeia, não sei. Os filhos têm o direito de ver, de visitar. Aí ela me disse assim, infelizmente, aqui não existe. Então, não é só aí, não. Não é só aí, não. Aí eu te pergunto, Dani, essas crianças, os meus filhos e os filhos de outras mães, né? Porque eu me coloco no lugar, eu tenho a dor das mães que estão na mesma situação que eu. O que acontece? Os nossos filhos vão crescer, que adultos serão? Você está certíssima. A questão filosófica, social da sua pergunta, do âmago da sua pergunta, você está corretíssima. Isso que está acontecendo é uma infração dos direitos das crianças, é uma judiação contra as crianças, contra a mãe, principalmente contra as crianças, que, como você falou lá no início, são inocentes. Agora, infelizmente, com esse adjetivo que você tem, você é uma sequestradora internacional de menores. Isso é muito grave. Eles atribuem esses nomes para elas. Ah, mas foi os próprios filhos, não quer saber. Vocês viram aqui, sequestro internacional de menores. Então, o país vai fazer o que ele quiser, entendeu, Liliana? Tem que mexer na base do negócio, porque o país fala, eu não preciso
fazer com que as crianças vejam Liliane porque ela cometeu esse delito aqui e saúde a todos. Não quero saber. Eles sim, eles têm esse direito, infelizmente, por causa do crime que você cometeu. Você falou, eu sou tratada como uma criminosa. Porque eles podem fazer isso, tem respaldo na lei. Não é porque eles não gostam de você. Um respaldo na lei para isso. Agora, o respaldo que tem a lei que fala dos direitos das crianças não é válido. Dos direitos humanos não é válido, né? Então, vamos... Ou seja, tá tudo bem, né, Dani? Tá tudo bem. Não, igual você falou, a mãe homicida, ela pode ver o filho. Por exemplo, a mãe que matou o pai, né, num ato passional e tal. A mãe tem o direito. Essa aqui sequestrou os filhos, né? Ela abduziu os filhos para o Brasil porque estava sofrendo violência, segundo ela. Não foi alegada violência. Ela sequestrou os filhos para o Brasil. Ela estava fugindo de alguma coisa. Ninguém faz isso à toa. Mas vamos fingir que a gente não acredita na Liliana nem nas outras centenas de mães que fazem isso. Ainda assim, por que ele pode ver a mãe que é homicida, né? E é um crime bem grave, muito grave. Você tirou a vida de uma outra pessoa. Eles podem ter visita das mães. Podem. Por que a Liliana... Gente, né? Tem alguma coisa muito falha? Tem, claro, porque o crime mais pesado que tem no Código Penal é o de homicídio. Aí tem as qualificações, né? Homicídio tal, X e Y. E uma sequestradora, digamos, que é ela. Por que ela não pode ver os filhos? Eles não deixam. E não é só a Liliana, não. Não deixam na Holanda, não deixam na Irlanda, não deixam. Se houve uma contravenção do Tratado Internacional, dessa AIA, que ela fez aqui, elas viram o pior bandido do país. É impressionante. Elas viram o cocô do cavalo do bandido. Persona não grata, lixo. Não estou falando isso da moça, não é isso. Como elas são percebidas nos países, tá? Sim, Dani, eu acredito que tudo isso, a restituição e tudo, é tudo diplomacia. Sim, concordo. Isso aí. Exatamente. Porque ninguém se importa com o ser humano, a própria sociedade destrói os seus, e é tudo diplomacia aí, isso, entendeu? É tudo jogo de interesses, que ninguém está interessado no ser humano, ninguém está interessado nas nossas crianças que são o futuro do país, querem falar em futuro, querem falar o quê? Se destrói o próprio, os seus próprios, destroem, que era para cuidar, proteger. Concordo com você 100%. Isso, AIA só consegue, esses meninos só conseguem ser repatriados ou colocados de volta junto à mãe, ou se houver um acordo diplomático. Por vias jurídicas é impossível. Tá? Mas fulana conseguiu. Vamos ver quem que conseguiu, quem não conseguiu. Não conhecemos um caso, né? Se tiver um caso de AIA, um não basta. Nem dois. Que também não conhecemos, né? Só ler a literatura toda de AIA no Brasil não tem... muito é uma difícil. Vergonha. Tem que ter aqui, ela falou certíssimo. Aí é diplomacia, um acordo diplomático. Vias jurídicas, esquece a papelada. Ela nunca mais vai ver esses meninos. Aí, no caso, seria um chefe de Estado contra o chefe de Estado. Libera a galera aí, manda voltar, porque a gente quer os meninos aqui, entendeu? Dani, vamos fazer isso? Nunca. No meu caso, o que pode fazer? O que podemos fazer? Essa é a pergunta, porque o Brasil não pode intervir em nada, porque é tudo justiça local agora. Você poderia começar pedindo, eu acho que no seu caso, aí, visitas, né, para os seus filhos, as visitas. Eu tô nisso, faz desde quando voltaram os meninos, faz anos que eu tô pedindo isso. Como podemos te ajudar? Então, eu preciso de contatos, né, de rede de apoio aqui, né? Eu já troquei de advogado, mas agora eu tô com uma advogada, tá bem, mas é aquela advogada que não é mediática, né? É uma advogada que faz o que tem que ser feito, mas não é aquela que veste a camisa e vai com tudo essas coisas, porque a questão econômica de advogados aqui é bastante importante, né? Você tem que pagar em dólar, é bastante importante a condição disso. Na verdade, Dani, não sei o
que fazer, né? Eu tô fazendo juridicamente, tá os escritos, as petição, tá tudo certo aí. O que acontece é que tem travas aí dentro. Não acontece a coisa. Sempre é um motivo, sempre tem alguma coisa, uma palavra errada, uma data errada, coisíssimas mínimas. Não sei. Não sei, Dani. Você tem amigos aí? Amigas? Tenho. Não muitos, mas tenho amizades agora, né? Porque quando eu voltei do Brasil, eu voltei sozinha. E fiquei muitos anos aqui sozinha, me levantando. E também a mulheres do Brasil em Buenos Aires, eu tive um apoio delas aqui, sabe? Quando eu cheguei em 2022. Até agora, dia 24 vai ter na Embaixada um evento com a Luísa Brunet e eu vou participar, sabe? Ótimo. Então, a Mulheres do Brasil é muito legal também, eu já participei, já fui panelista delas há uns anos atrás, uma ou duas vezes. Sim, então, só que ainda a gente é minoria, né? No sistema aqui, primeiro de tudo, não tem estrangeiro. Tem estrangeiro, sim, estrangeira sequestradora. O que faz? Né? Eu não tenho esse título, eu estou muito bem solucionada com as minhas crenças, eu transformei a minha dor em amor e estou construindo uma nova vida, né? E os meus filhos vão saber tudo, vão crescer, né? Me dói muito estar perdendo a infância deles, que isso é E não só por mim, mas eu tô me preparando porque eu sei como que eles vão voltar, porque eles vão voltar um dia, Dani. Você acha que eles não vão voltar? Você acha que eles não vão vir um dia? Só que daí assim, ó, faz 5 anos que eu não tenho aniversário. Meu filho fez aniversário a semana passada. Nem um bolo e nem assoprou a velhinha. Sabe o que é isso para uma mãe que faz bolo, faz festa, faz um monte de coisa? E eu perguntei pro meu filho o que ele queria de aniversário. Ele me disse: eu quero estar com você, mãe. E o que você faz? A impotência materna, entendeu? Eu sei, as mãos atadas e tem que dançar conforme a injustiça. Eu não sou mãe de aia, não, Dani. Eu não sou mãe de aia. Podem dizer que eu sou, mas meu ventre não gerou filho para ser mãe de aia nunca. Eu não aceito. Então... eu sei. E você então consegue falar com eles às vezes? Quantas vezes por mês? Eu falo todos os dias por WhatsApp, por vídeo. Às vezes não atende o outro lado, mas eu tenho uma comunicação 3 anos e meio por uma tela de celular. Eles sabem português ainda? O mais grande sabe. E o menor pouco. Mas o maior sabe. Lembra de tudo que a gente viveu lá no Brasil, lembra dos cachorros que a gente tem, lembra do meu pai que morreu, o vovô, né? Eu faço ligação e coloco a minha mãe e o meu irmão, só tem um irmão, né? E a minha mãe na ligação para poder dizer: oi, a vovó. Ótimo, muito bom que você pode fazer isso. Que bom que você pode fazer isso e use e abusa disso, que é o que você tem, né? A ligação de vídeo. É isso aí. E você estando na Argentina, você acha que é uma coisa que pode ser mais expeditória para você, melhor para você? É que eu não... A única forma de eu lutar pelos meus filhos, ou seja, estando aqui. Porque muitas mulheres pensam diferente, por isso que eu estou te perguntando. As mães estão lutando no Brasil. Eu não conheço uma mãe aliás, fora você tem a Neide, que está na Suíça, lutando pela Moara. Ela está na Suíça também. O restante está no Brasil. Eu sempre falo, do Brasil você não vai fazer nada. Então, Dani, sabe, muitas pessoas me falaram: olha, você tem que seguir a tua vida também, você tem a tua vida, essas crianças vão crescer. Porque eu te digo uma coisa, o que eu tô vivendo hoje é uma morte lenta.
É morrer devagarinho. Porque chegou um momento da minha vida que a gente tem 9, 10, 12 pilares na vida, né? Pilar da saúde, do relacionamento, blá, blá. Nessa situação da maternidade, do que eu vi, vou falar de mim, né? E também eu acho que outras mães vão se identificar. É tão forte que a gente não consegue ir bem nas outras áreas da nossa vida. Porque uma coisa é uma mulher antes dela ser mãe, e outra coisa ela é depois de ser mãe. Essa mulher que é mãe, ela nunca mais vai voltar a ser uma mulher que não foi mãe. Entende? Então, sabendo que os meus filhos querem me ver, eu falo com eles todos os dias. Você é tanta injustiça, uma morte lenta, com tantos obstáculos que te colocam a propósito de estratégias para excluir a maternidade mesmo. Uhum. O colégio dos meus filhos é um colégio que eu fui visitar um dia e me colocaram uma protetiva, tá? Me denunciaram porque eu queria ir na escola levar os meninos, porque não tem nada que ver. Mas o que acontece? Eu fui aí, a diretora me disse: aqui é um colégio que não tem pai, não tem mãe. Tem progenitor 1, progenitor 2 e família quem cuida. Estou excluída. Completamente excluída, porque eu não cuido. Eles colocam na cabeça das crianças que família é quem cuida. Eu não estou cuidando dos meus filhos fisicamente. Sim. E as crianças não entendem, né? Isso. Então, é exclusão da maternidade. Sim. Só que a gente tem que entender aqui que mais além da justiça humana e das coisas terrenas aqui, eles estão tocando, o sistema toca em algo sagrado. A maternidade é sagrada. Essa convenção é muito zoada. Ela foi feita sob o pretexto de um bom propósito. Era um propósito muito bom, sim, para evitar a sequestro internacional. Deu uma briguinha, leva Paulinho lá para não sei aonde, entendeu? O Japão, por exemplo, o pessoal que morava no Brasil. Tá errado, você não pode fazer isso com a criança. Mas aí começaram a abusar, não é abusar. Infelizmente ficou discriminado. A volta, por exemplo, quando ela é necessária e com provas dizendo que eu tenho que voltar para o meu país de origem por causa de X, Y e Z, com provas que talvez possam colocar o menor em perigo também, o país de origem, Brasil, no caso, não aceita. Então, era um negócio que era bem feito, foi bem feito, né? O motivo pelo qual assinamos a convenção lá atrás, a Convenção de 1980, tinha um propósito muito certo de evitar que esses pais, os estrangeiros, às vezes, tirassem os meninos de perto da gente mesmo, voltassem com eles para o Japão, para os Estados Unidos e tal. Mas quando a gente quer voltar também, e com provas eles não aceitam. E vira isso aí, ó. Olha, eu vou falar, a tristeza de ouvir você falando, e olha que eu já ouvi tantas mães desculpa falar assim, mas tantas mães de aia. É muito triste. Você está só querendo, como você falou, exercer a maternidade. Você cometeu um erro, sim, lá atrás. Você descumpriu um tratado internacional. Mas a punição está muito maior do que o delito cometido. É isso que eu sempre falo. Isso não está certo o que fazem com vocês. Aliás, com os meninos, né, com as crianças. Eles estão privando as crianças do direito de ter a mãe na vida deles, que seja por meio de visita. Porque, gente, elas viram a pior criminosa do país. E de qualquer país que seja, não é só a Argentina, não. Onde elas estiverem, elas são destratadas, elas são a mãe de aia. Por quê? Porque ela estava correndo de violência doméstica, ela estava fugindo de violência doméstica, chega no Brasil, se o juiz daquele país, que seja o Brasil, de onde você for, o juiz te mandar de volta com a sentença de aia na sua cabeça, acabou para você, acabou para você. Esse moço refez a vida dele, o pai das crianças se casou de novo? Então, o que acontece, Dani? O que ele fez comigo, ele fez com outra mulher que ele trouxe da Colômbia. Mas o quê? Aí eu já tô gostando, vamos conversar. Sim, agora é o final do ano passado, recebo uma mensagem que sim, ele tem uma mulher de outro país, né? E essa mulher ela tem uma filha de 10 anos já. E estão morando tudo aqui na Argentina. Daí ele alugou uma casa, saiu da casa dos pais, tá numa casa com os meus 2 filhos, a nova mulher e a filha
Cachorro, gato, tudo, tudo. Ela é colombiana. Então a repetição de padrão está acontecendo, né? Que interessante ter um padrão. E tá lá de casal feliz com ela, eles criando seus filhos. Como você se sente a respeito disso? Então, eu vou comentar o dia do aniversário do meu filho, né? Que é para não precisa falar muito mais. Eu pedi para ele se ele foi na escola, ele me falou que não foi na escola, daí eu perguntei o que ele fez, aí ele falou que foi no shopping com a fulana, comprar um relógio, enchem os meninos de coisas materiais. Um dia, quando eu fiquei sabendo que os meus filhos estariam com uma nova pessoa, né, uma nova figura feminina dentro de casa, a gente teve uma conversa e ela falou que ela queria ficar na borda, que ela não queria se meter em nada. Aí eu falei para ela que, infelizmente, sim, ela hoje faz parte do sistema familiar dos meus filhos. Querendo ela ou não, ela faz parte do sistema familiar dos meus filhos. E você aí, do ladinho deles, você simplesmente paralisou sua vida, você tá congelada no tempo. Você refez sua vida também? Você tem um companheiro? Como que é isso? Não, eu ainda não tenho, Dani. O que acontece? Eu sou dessa pessoa que eu não quero ninguém que sangre suas feridas, suas frustrações, os seus ressentimentos em cima de mim. Em uma relação. Eu hoje tô limpa, como que eu vou dizer, tô preparada para conhecer alguém. Não é porque não deu certo com uma pessoa que esse homem me fez o que ele fez e, inclusive, roubou os meus filhos, tirou os meus filhos, digamos assim. Né? Então, o que acontece? Não é porque aconteceu tudo isso que eu não acredito em mais. Eu quero família. E se eu puder ter um filho mais com uma família, eu quero. Eu quero, eu gosto, eu amo família. Mas eu tô muito tranquila. Então, eu me curei para não respingar em ninguém as minhas dores, as minhas feridas. Então, eu transformei em amor a minha dor. E existem duas situações. Existe a dor e o sofrimento, né? Eu não sofro mais. Porque o sofrimento, ele é opcional. A dor é inevitável. Dói aqui. Mas eu não sofro mais. Eu decidi não sofrer mais. Então, tô refazendo a minha vida, reconstruindo a minha vida, refazendo uma nova história, né? Ele recebe alguma ajuda financeira do governo pelas crianças? Não sei, Dani. Não sei nada. Bom saber, né? Mas ele deve. Porque na Europa existe isso, tá, Liliane? Vou explicar para as meninas. Porque vocês às vezes me perguntam, puxa, Dani, aqui no Brasil os homens eles estão correndo das crianças, né? Tem criança com a gente tem que ficar pedindo, pelo amor de Deus, uma merreca de pensão, eles querem dar um perdido nas crianças. A Europa é o contrário. Os homens no exterior, eles querem ter as crianças, eles querem ficar com as crianças, eles entram com um tratado de Haia em cima de você para recuperar essas crianças, para ficarem com eles. Não, graças a Deus que você foi embora, não. Não dão graças a Deus. Eles fazem de tudo, gastam dinheirão para recuperar essas crianças. Todos. Muito difícil um homem que deixa para trás. Tem um em 100. Não deixam. Por quê? Um dos motivos. Orgulho, né? É muito machismo que tem. No Brasil, nem tanto. Muito interessante esse país nosso também. Vou deixar isso falar. Nem começar a tentar entender o Brasil. Muito machismo que tem na Europa também. Eles recebem por cabeça de criança um benefício governamental em euros. Por cabeça de criança. Podem aplicar para uma residência, aí no caso indigente, 4 quartos, bairro bom, bairro nobre, porque tem 2 crianças, é um pai solo, coisa que ele não poderia se não estivesse com as crianças. Existe um interesse por trás. Eu amo muito os meus filhos, eu vou ativar a Haia para trazer as crianças. Conversa. É porque elas rendem para eles. Um pai solo europeu, ele tem muitas garantias, benefícios, que não teria outros sim, se os meninos ficassem no Brasil, que a mãe roubou, né? Porque o cara é maluco. Elas vão embora para o Brasil procurando apoio, refúgio, e respirar. Nossa, eu tô em casa, meu Deus. Na hora que chega lá, um juiz manda os meninos voltarem, elas não veem os meninos mais, não.
A maioria delas não estão como a Liliane. A Liliane está lá, né, no país, porque deixaram ela entrar e residir lá. Elas estão acompanhando do Brasil, são centenas delas, se não milhares, né, hoje já, que estão acompanhando o processo do Brasil, tentando reverter, não sei o que, no Brasil, vai ficar tentando até a criança fazer 16 anos, que é a idade de Aia, né? Você sabe, né, Liliane, a idade de Aia é 16. Então, 16 ele já é maior para a Aia. Aí, no caso, quantos anos tem seu maior? 9. Tem um tempinho para você ainda. Então, assim, Dani, é uma morte lenta. E eu entendo, meu Deus, eu sou uma mulher de oração, tá? E todas as vezes que eu faço as minhas orações, você sabe o que é sentir a dor de outras mães? É incrível, porque é o mesmo campo, né? É o mesmo campo morfológico, não sei, existe algo que é maior do que tudo isso, sabe, Dani? E a terra é fértil, né? Então, não vou começar a falar sobre outras coisas, porque de justiça, o sistema jurídico, para mim, eu tô fazendo tudo que eles querem, eu tô fazendo tudo, Dani, tudo o que eles me pedem, eu tô fazendo. Sim? Isso. Agora, Sim. Eu não vivo mais pela justiça, entendeu? Humana. Por isso a minha cervical não se dobra. Não Então, sou. esse trabalho espiritual, que seja, ou emocional que você tem feito, tem te ajudado bastante. Sim, porque a gente começa a viver e a encarar de uma outra forma. E isso não é menos mãe, não é menos nada, ao contrário. O meu livro, o segundo livro, se chama Maternar Sem Filhos. E eu materno em alma, eu materno em espírito, eu materno em oração, eu materno no filho das outras, eu materno em outras mulheres. Ou seja, ninguém nunca vai tirar a maternidade. As nossas células têm memórias. As células dos meus filhos lá têm memórias de mim. E um dia eles vão voltar. Eles vão voltar. Cedo ou tarde eles vão voltar. E nós temos que saber que existe uma lei que se chama lei da semente. Tudo que você está semeando hoje vai colher. Não sei quando, não sei como, mas vai colher. Eu semeio amor e semeio a luta para estar com os meus filhos. Agora que são tão pequenos. Isso vai dar fruto algum dia. Vou colher alguma coisa. O outro lado vai colher o que está plantando. É assim. É assim a vida. Existe essa lei. Não é que você trabalha, se esforça. Você vai ter uma recompensa. Então, eu escolhi ser amor, eu escolhi o amor. Eu podia odiar, podia fazer. Nunca. Eu tô tão bem resolvida com a parte emocional em relação à forma que eu encaro a minha situação hoje. Eu choro todos os dias lá no meu quarto. Choro porque eu sei que as crianças, eles querem estar comigo. Meu filho estava fazendo outro dia as capas dos cadernos da escola. Aí eu falei para ele, ai filho, como a mamãe queria estar fazendo com você? Sim, mamãe, eu queria também. E a impotência que você não... Do teu próprio filho, do teu próprio ventre, você pariu tudo. Não tem outro transporte para chegar na Terra que não seja uma mulher e tá tudo bem. Eu não tiro paternidade de ninguém. Então eu sou uma criminosa, como falam, mas eu quero o direito que é das crianças de visita, de abraçar, de me ver. Entendeu? Sim. Estão pagando um preço, eu falei para a juíza, eu disse, estou pagando um preço alto e caro, até quando que vocês vão me crucificar? Eles não falam nada. Pessoas, muitas vezes, profissionais dentro do fórum que não são capacitados. Eles não leem as coisas, eles não sabem da história, só sabem que você é sequestradora. Isso. Eles não querem saber nada. Eu vivo isso, Dani, eu vivo isso hoje e sei que tenho contato com mães que vivem o pior, né? Que não tem contato.
Desde que os meus filhos, que eu entreguei eles na porta da minha casa, assim, os 2 meninos. Eu sempre digo assim, que quando eu levar os meus filhos, levar a minha vida. Porque naquele momento, e até hoje eu nunca tomei um medicamento, Dani. Uhum. Nunca. Eu decidi, ou eu tomo alguma coisa ou eu encaro na raça tudo e seja o que Deus quiser. E tô aqui. E você não acha, Liliane, talvez poderia ajudar? Em certos casos, sim. A minha decisão foi não. Tu falou de mim, não. né? Eu acredito Sim. que muitas pessoas necessitam e sim, ajuda. A gente necessita ajuda, esse grupo de apoio. Você sabe que quando eu cheguei aqui na Argentina, que eu tive a ajuda da núcleo de mulheres do Brasil na Argentina, eu tive 3 pessoas. 2 só grata por vida, mas uma delas não tinha nenhuma condição emocional de estar falando comigo. Uhum. Né? Então, eu tive que não atender mais as ligações. Então, o que eu digo? Quando a gente está numa situação, não deixe de chegar, né? Os sinais estão, eles aparecem no começo. Só que a gente quer, por exemplo, Daniel, eu não casei para me separar, né? Eu não tive filho para me separar, claro. E eu não tive filho para me separar. O pai dos meus filhos, ele tapou minha boca um dia que nós estávamos discutindo, né? E depois, essas violências de que, por agora, por enquanto, a guarda tá contigo. Ameaçando já lá no começo de tirar as crianças de mim. E só que eu já estava presa no sistema do outro país. Eu já estava presa aqui, no sentido de que se eu fosse há 3 anos atrás para o Brasil, ou se eu fosse, por exemplo, eu tô há 10 anos, se eu fosse aí 2 anos depois, eu já tinha a residência dos meninos na Argentina, entendeu? Então, isso começou a aparecer lá no começo, mas eu já tinha residência dos meninos aqui. A escolinha. Então, assim, essas mulheres que conhecem estrangeiros, por favor, gente, por favor. Eu falo com o maior amor que eu tenho hoje de ser um instrumento na vida de pessoas, que cuidem, que prestem atenção nos sinais, porque eles aparecem lá no começo e eu não vi, porque o que eu via só era construir a minha família. O amor que eu tinha por construir a minha família era maior do que o amor por mim mesmo. Eu me anulei. Dani, eu era dona de casa. A minha casa sempre tinha bolinho fresco de tarde com chá. Os meus filhos vestidos, roupa passada. Eu tinha uma mulher para me ajudar durante a semana. Eu não vejo falta nenhuma nisso. O combinado não sai caro. Se você combinou com seu esposo de ficar em casa criando as crianças, o negócio é que nem a casa era sua. Você estava na casa da mulher lá da sua sogra. Que bolinho, que casa sua, Liliana. Você não teve essa chance de estar na sua casa fazendo o seu bolo com a sua... E muitas mulheres passam por isso. Eu tenho um contato com uma brasileira, está separada, não pode voltar para o Brasil. Está vivendo lá em cima, num sobrado com a sogra. Nossa. Não tem nem como pagar um aluguel. Entenderam? Isso, entendeu? O que acontece? Se não vira mãe de aia, né, que sai com as crianças, você fica no país os próximos 18 anos, aliás, para o resto da vida, a sua prisão aberta. Porque a que não tem coragem de fugir, ela fica, e a que pode ficar, no meu caso eu pude ficar, porque eu estava bem estabelecida no mercado, tinha um trabalho com a remuneração muito boa, eu não dependia dele, então eu consegui ficar no país e meu padrão de vida nunca caiu, nunca tive um centavo desse homem, ele nunca quis dar, eu nunca quis receber também, para não ser manipulada e sei lá, de repente terminar, né, perdendo a guarda desse menino por causa disso. Então eu liberei ele de tudo, financeiramente, de tudo. Ele era o pai da alegria. Vinha religiosamente, Liliane, toda sexta-feira, que agora já está com 18, né? Então, toda sexta vinha, buscava, trazia domingo para mim. Isso foram 18 anos sem erro. Contem quantos fins de semana tem 18 anos. Não, ele tinha 5 anos de idade. Contem quantos fins de semana tem em 13 anos. É o número dos fins de semana que esse homem veio
pegou o menino, brincou, pulou, levou para casa dele, nem não sei o que, lindo. Ele voltava com sapatos, às vezes, voltava com roupinhas novas, voltava com tênis legal, voltava. É o que tínhamos. E eu dando graças a Deus, é tudo que tínhamos. Porque o grosso sou eu. Estou falando de educação, eu estou falando de alimentação, de tudo. Por mais de tudo, você estava com teu filho. Entendeu o que eu estou falando? Por que eu estou me colocando nesse rolê maluco aqui? Eu pude ficar aqui, mas infelizmente nem todas podemos. Exatamente. Você não tem o suficiente, você não tem o ganho suficiente para ficar com ele aqui. Você não consegue manter a criança, você tem que ir embora. Você não consegue se manter no país. Eu fui uma exceção que consegui, graças a Deus, eu não falo isso por arrogância, mas como eu não conheço, é muito difícil a pessoa conseguir ficar no país. Elas têm que ir embora. Eu consegui montar um time jurídico pitbull, eu tinha psicóloga, isso, aquilo. Eu tinha um time, eu pude pagar por ele. Sozinha, não é? O outro, me imagina? Nunca. Entendeu? Ele ia tirar o tanto possível de mim, inclusive o meu filho. Foram acordos a 4 chaves, 4 chaves, né? Eu já tenho 4 chaves na minha porta, 4 chaves, portas fechadas. Como eu vou manter essa guarda? Falando o que eu tive que liberar no caminho. Eu perdi muita coisa. Eu perdi muita coisa para ele me liberar. Para ele me liberar o menino. Não deveria ser assim, Liliane. Não deveria ser assim. Não deveria. Olha só. Eu estava aí, no lugar dela agora. O que acontece? Eu, quando peguei os meninos, fui com uma mochila, uma muda de roupa para cada menino e deixei tudo. Minha identidade de vestimenta, material, tudo eu deixei. Tudo e não olhei para trás. Desesperada, Dani. Não tinha para onde ir, não tinha para onde fugir. Aí chega no Brasil, com os meninos pensando, puxa vida, cheguei, existe a convenção? Existe, mas existem também as exceções. 13B, por exemplo. Aí chega aí o juiz, ele mal vai ler. O processo, peraí, ela pulou da Argentina para o Brasil? Não quero complicação com a Argentina. Cumpra-se AIA. Cumpra-se AIA. Não quer saber de o vídeo que você tem dele fazendo A, B, fazendo mal a você, fazendo mal às crianças. Mas agora está sendo julgado. E, de repente, quem sabe, caduca isso tudo aí, que vocês estão vivendo, sabe? Eles estão tentando mexer agora na convenção, né, na nossa assinatura. Não, Dani, quero te agradecer, né, pela oportunidade. Eu fiquei calada há muito tempo, né? E esse meu isolamento me fez silenciar. E eu entendo que a gente não pode se calar, sabe? A gente tem que falar, a comunicação, ela é necessária. Eu fiz uma entrevista quando levaram os meninos para uma rede de TV do Brasil e, na verdade, a mídia, ela coloca o que ela quer, o que é benefício para ela. E, na verdade, foi um desastre isso, lá em 2022. Então, eu fiquei todo esse tempo muito calada e a hora eu decidi expor a minha história. Eu decidi expor para ser instrumento na vida de outras mulheres também, para prevenir que não cheguem a perder os seus filhos. Dani, eu recebi ligação de uma mãe me pedindo ajuda, porque foi dada sentença para voltar, para menina, criança, voltar para o outro país. Então, eu já vivi isso. Eu já vivi. Então, eu não tinha amor próprio, né? Como eu disse, que o amor que eu tinha por construir a minha família com essa pessoa era maior do que o amor por mim. E começou já tudo errado. Então, que essas mulheres, né, que têm um relacionamento, que prestem atenção, porque é muito duro o que passou comigo, né? E o que passa com várias outras mulheres e pelos nossos filhos.
Eu sempre digo, né, que eu estive sozinha em todo o meu processo, Dani, sozinha. Literalmente, por silenciar, por não pedir ajuda, mas esse silenciar foi o isolamento de quando eu cheguei aqui, que eu não consegui ter uma comunicação dentro do meu própria relação, me isolei de toda a sociedade que eu tinha, da minha identidade. Eu perdi minha identidade, na verdade, entre aspas, né? Perdi minha identidade. Então, para construir ela outra vez, a gente demora um pouquinho, com muitas ferramentas, com muitos métodos, enfim. Mas eu quero dizer que a gente não está sozinha, né? Eu quero dizer que eu tô... Que contem comigo essas mulheres, essas mães, e eu não sou mãe de aia. Eu não aceito o título e o rótulo de ser mãe de aia para nada. A minha cervical não se dobra para o sistema que está destruindo emocionalmente os meus filhos, e mais, tentaram me destruir. Tentaram me destruir. E não vão conseguir. Não vão conseguir. Que aqui tem uma mãe que se levantou. Antes de ser mãe, eu sou mulher. Os meus filhos, cedo ou tarde, vão estar comigo. Agora, eu não me dobro mais. E eu não sou mãe de aia. Ponto. Talvez o que conforta é saber que para 16, né, o de 9 anos, tem alguns anos aí, isso passa rápido também, e você tem uma vida inteira para viverem juntos, né? É aí que a vida de vocês vai começar. Mas isso você sabe, Dani, que não é assim, né? Porque as crianças, a primeira infância, eu sou terapeuta, eu sei o que eu tô falando. E eu tô me preparando para quando eles virem, sabe o que eu vou ser na vida deles? O instrumento para ensinar o caminho de cura deles. É isso que eu vou ser. Por quê? Porque a parte que eles mais precisam de mim é na infância. Aí, Claro. Adolescência, né? Depois eles têm a personalidade já pronta. E aí que vem, né? Aí que vem. Isso é indiscutível, mas visto a falta da maternidade que te roubaram, né? Tô falando assim, vai ter que contar os anos mesmo, ele tá num presídio, vocês estão num presídio e eles também. Você, perdão, e eles, Exatamente. né? É uma morte lenta, eu tô em liberdade, mas eu tô presa num espaço geográfico. Os meus filhos são órfãos de mãe viva. Que é isso? Órfãos de mãe viva. Que é isso? Onde é que a gente está? Onde está o valor humano, o ser humano? Quem a gente é? Eu só quero ser mãe, não quero nada mais. Só quero abraçar um filho meu e dizer, filho, te amo, dar um beijo. Que é isso? Onde que a gente está? Trataram os meus filhos como objetos quando fizeram a busca e apreensão como objetos, Dani. Gritando para os meus filhos. O nome do processo é isso mesmo, busca e apreensão. É isso mesmo. Como animais. Nem de um animal da rua não se tira um filhote. Não separa uma cria. Imagino que é sagrada a maternidade. É sagrada. E o meu filho tem 9 anos. Você fala até 16, tem muita coisa para acontecer aí. E num futuro mais próximo. Se Deus quiser, tomara. Se Deus quiser. Você acha que volta aqui falando alguma coisa diferente pra gente? Eu não sei, mas eu creio que pode ser. Que bom, Liliane. Que bom falar com você. Mas que tristeza, gente. É tão difícil. Eu tenho certeza que vocês estão incomodadas, vocês estão tristes. Você sabe que o que isso faz com o coletivo? É um caos no coletivo, esses vídeos. Eu perco inscritos, inscritas. Eu machuco as pessoas com esses vídeos. Sabia, Liliane? Toda vez que uma de vocês vem aqui, vocês causam um estrago enorme. Você sabe que eu nunca vi nenhum vídeo de nenhuma mãe? Nunca. Pronto. Eu nunca vi. Porque eu sei, eu vivo na pele. Eu nunca vi. As mães me colocam nos grupos, eu saí do grupo. Não por nada, Dani. Eu saí porque eu, naquele momento, não podia. Hoje, sim. Hoje eu me levantei, eu tenho uma posição. Hoje eu estou posicionada. Hoje eu posso falar sobre a minha história sem me desesperar. Eu me levantei. Com amor, eu me levantei. Com amor, porque as 2 gerações dos meus filhos tem muita coisa para acontecer na vida deles. Tem propósito aí, Dani.
Tem Sim. propósito. Eu sinto muito, né? Eu sinto muito mesmo. Eu não queria ouvir isso, eu não queria que ela estivesse passando por isso, eu não queria que vocês ouvissem isso e sofressem dessa maneira com elas. Que eu tenho certeza que vocês sofrem muito quando vocês ouvem isso. Vocês que estão na posição delas têm medo, né? Sabe que o casamento está enfraquecido, sabe que tem muita coisa errada, está pensando em viajar para o Brasil, fazer uma viagem de férias e não voltar, liga para ele de lá, acabou para você. Você vai ser servida com aia. Ele vai entrar com aia. Principalmente porque faz pela procuração pública no país deles, é muito fácil, né? Às vezes nem tem que gastar dinheiro, coisa nenhuma, como eu falei lá atrás. Eles vão pegar o menino de volta, eles não são brasileiros. O brasileiro deixa para lá, o estrangeiro não. Ele vai atrás do seu menino. Então você que está sentadinha aí agora, minha filha, foi a escolha que você fez lá atrás, que eu fiz. Que eu fiz. Que ela fez. Foi a escolha que fizemos, né? Nós nos casamos com estrangeiros. E com todas as alegrias que existem nos casamentos, tem as tristezas deles também, as penas, duras penas que temos, né? Então é isso. Então saiba que a sua residência agora é no exterior para o resto da vida. A não ser que ele se mude para o Brasil ou para outro país com você. Aí você tá liberada de aia, claro, porque o pai tá junto. O negócio é você sair sozinha com a criança. Terceira opção para você, você pode sair. Você pode sair a hora que você quiser. A criança tem que ficar. Então, se você quiser, né, de repente é o que vai te satisfazer, fazer essa maternidade de longe, né, não fazer parte da vida da criança por sua escolha, não porque te tiraram por aia, por sua escolha, você pode fazer isso também. Se despede lá do pai do menino, da criança, bom dia, boa tarde, Feliz Natal, né, nos próximos 18 anos, eu vou para o Brasil porque eu não aguento, eu não vou ficar aqui nessas circunstâncias. Né, Liliane, cada um tem um... Aqui não é julgamento e nem crítica, né? Não tem julgamento, não tem crítica, porque é só o que vive dentro para saber o que é. A gente não sabe, né? Ou de repente, igual a Liliane, que está lá, está lutando na Argentina, está perto dos filhos, foi aceita pela Argentina, a gente tem que agradecer a Argentina também, porque ela é uma compatriota nossa, né? E a Argentina deixa a Liliane morar lá, assim como a Suíça deixa a Neide morar lá, mãe da Moara. Agradecer e esperar que essas visitas se façam mais rápidas possíveis pelas crianças, né? Que tem uma mãe viva. Você tem passagem na polícia? Não. Mamãe que não é fichada, não tem passagem, né? Não tem permanência na Argentina, né? Também. Tem permanência na Argentina. É aquele visto vitalício, seu? Cada 15 anos eu renovo a permanência. Uma permanência boa, assim, excelente, né? Boa não. Eu falei lá para a juíza, eu falei, vocês vão me encontrar em qualquer lugar, eu não devo nada, eu tô aqui, vocês podem fazer o que vocês pedirem para eu fazer, eu vou fazer. Claro que dentro do, né, do normal, sim, ou seja, todos os passos jurídicos, eu vou fazer. E se eu tenho que ir para televisão, eu tô aqui na Argentina, eu não vou embora daqui. O que acontece? É que eles escracham, eles te rotulam como sequestradora, como criminosa, e até que você possa demonstrar que de verdade focinho de porco não é tomada, você tem que passar por muita coisa, sabe, a humilhação e tudo que eu já passei, e tá tudo certo, aqui não vai desistir, eu vou continuar aqui, eles gostem ou eles não gostem, com guarda unilateral ou não, eu não vou baixar os braços. Essas crianças, eu pari os meus filhos. 50% do que é deles, eu vou lutar por esse 50%. Isso, minha filha, faz isso mesmo. Eu gostei de ver. Eu falei lá no Instagram, a pegada dela estava diferente, né? Ela realmente está numa outra vibe, e é bem importante, eu acho bem legal isso aí para outras mães, para as mães que estão passando pelo mesmo, né? Ou sabe, Dani, que eu entendi? Sabe que eu entendi que quando eu aprendi
que não importa o que fizeram comigo, mas o que importa é o que eu vou fazer com o que fizeram comigo, muda tudo. Muda tudo. Vítima não tem cura. Vítima não tem cura. Então, eu virei a chave. Podem fazer o que quiserem. Eu só vão me parar se me matarem, porque eu não vou parar. Eu não vou parar. E ponto. Tá decretado isso já mais claro com o meu propósito. Ninguém vai me parar, a não ser que me matem. Ponto. Nossa, Deus me livre. E eu acho que você já provou, né? Já tem quantos anos que você está aí? 10 anos já da Argentina. E da sentença de Haia? 2021. 4 anos. 4 anos, uhum. Então, 4 anos de boa conduta, 4 anos, né, tentando exercer, como ela falou, a maternidade e não trazendo problemas para o país, um upstanding citizen no país. Eu acho que não tem... Já passou da hora de você ter algum contato com as suas crianças, sim. E também a parte do genitor ver que você, pelo que eu estou entendendo, você não causa problemas lá, você causa problemas para ele, para a nova esposa e... Nada, a gente não tem comunicação. O que acontece é que, para ele, aqui tem uma expressão que você fala, ele fazer a cruz. Quando faz a cruz, é que não quer saber nada, não tem conversa, não tem acordo. Desde quando eu me separei em 2020, eu tô tentando, eu sempre quero resolver as coisas de boa maneira. O nosso relacionamento não foi, o nosso casamento não foi, mas nós temos 2 filhos, vamos ver como é que a gente faz agora? Não existe. Quando um lado não quer, não quer. Então, assim, para ele, eu nunca fui boa, eu não sou boa para ele. Não existe essa coisa de que ele vai... Isso é muito egoísmo. E daí, para ele, que seja boa para ele ou para não seja para outra pessoa. Eu gostaria de saber, Liliane, onde esses pais, todos eles, inclusive o pai dos seus filhos, onde eles encontram no coração deles, na estrutura celular deles, dentro deles, de afastar um filho de uma mãe. Isso é uma pergunta muito simples que eu faço. Eu gostaria de saber de onde é que eles tiram essa coragem de afastar um filho de uma mãe. Então, tudo bem que ela errou? As visitas. Eu queria saber de onde eles tiram a ideia que afastar um filho de uma mãe, ela não é boa para você. Ela é uma mulher miserável, péssima. Para você, ela é mãe dos meninos. É um outro relacionamento. Eu não entendo como eles não entendem isso. Que a mulher do fulano, a mulher do Juan é uma. A mãe dos meninos é outra. São relacionamentos completamente diferentes. Dani, eles são pessoas que são ressentidos, guardam todos esses sentimentos, porque se você me deixou, vem a parte do controle. Porque quando eu estava casada com ele, estava tudo mil maravilhas como estava para ele. Quando eu falei não quero mais, abandonou completamente. Claro, e aí te tirou filho, te tirou tudo, te deixou lá na rua. É o controle, é a manipulação, é a perversidade. Existe isso. Existem graus de perversidade dentro de um comportamento desse. Como você pode fazer isso com o próprio filho? É o direito dele, ele não é você. Você e essa mulher são entidades separadas, diferentes. Como você pode fazer isso com outro ser humano, não obstante seu filho? Agora tirar essa parte da vida de ninguém mais. Porque isso é uma coisa que você não faz com o seu pior inimigo. Ele está fazendo com o filho, tirando a mãe. Ela não presta. Não, ela não presta para o senhor. Ela não presta talvez para mim, mas ela é mãe deles, ela presta para eles. Você não vê sua mãe? Vocês não veem suas mães? Aliás, você não socou essa senhora dentro da casa da mãe do senhor? Desacomodando o casamento, arrastando o casamento de vocês para o resto da vida, que ele já foi fadado ao fracasso do começo. Então, entenda, você sabe o que é um amor de um filho. Dani, ele sabe. Agora eu quero te fazer outra questão. Quem é que... Porque tem a ver também. Quem é a mãe do Senhor?
que apoia uma situação assim? Quais as mulheres da família, porque tem um sistema familiar envolvido. Claro, Como uma mãe claro. olha isso e diz, ela pode ser o que for, mas você não pode tirar o contato da mãe. Então, que Ótimo. senhora é essa? Porque você veio de uma base familiar, você tem um sistema familiar. Aonde é que você está Sim, sendo criado? Quem te criou? Que mãe que você isso. tem? Que avó é essa, que mãe do genitor é essa, que não fala, eu quero ver a mãe dos meninos aqui, pelo menos uma vez a 15 dias, uma vez por semana. Eu exijo ver a mãe dos meninos aqui. Eu sou Que mãe mulher de, que não eu sou fala mãe, isso? eu sou mãe de duas crianças e esses vão virar homens. E eu jamais poderia permitir isso porque eu sei o que é a maternidade e a paternidade. Então, que sistema Isso aí, familiar é esse, né? Por isso, as mulheres exatamente. têm que conhecer como que é o sistema familiar de um cara, quem criou ele, que criação tem essa pessoa, porque da forma que ele trata a mãe, ele vai tratar você. Uhum. Ou pior, porque se trata a Ou mãe pior, aí mais ou menos, pior, vai tratar... pior. Exatamente. Hoje eu sei isso, Dani, mas eu não tinha. Eu era uma guria inocente, uma menina lá dos interior, entendeu? Que bom, acreditou e queria uma família e quero ainda, e tá tudo bem. Agora, Uhum. existem muitas perguntas. Da onde que vem? Quem é o sistema familiar que apoia tudo isso? E depois outra coisa, para me envolver com um homem que está com os seus filhos e não permite que tenha um contato com a mãe, como é que eu... Pensa que não vai acontecer o mesmo com a senhora? Ah, não, é porque ela era louca, né? É o atestado que eles passam em todas. Ela era difícil, ela era isso, coisa. Isso aí é um modus operandi, tem um padrão, tá? Eu sinto muito pela senhora e por outros. Não que seja o caso dessa aqui, né, que isso vai acontecer, mas infelizmente o prognóstico não é bom. A melhor previsão que tem para o futuro não precisa Previsão. de cartas, não precisa de ciganas, a melhor previsão para o futuro é olhar para o passado. Não tem um medidor melhor. Então, vocês que estão aí com essas pessoas que uma vez fizeram isso, como fizeram com a Lidiane, prestem atenção, tá? Porque a próxima é você, a próxima vítima. Infelizmente, isso é estatisticamente, né? Às vezes você tem uma sorte de sair fora daquele ponto 1 na estatística, porque acontece. Pessoal, Liliana, eu vou ficando por aqui, tá? Uhum. Para vocês, minhas queridas, que estão ouvindo e que estão nesse predicamento aqui, mesmo da Liliane, sabe que meu coração está com vocês o tempo inteiro. Como ela falou, eu sinto a dor das mães, eu sinto as suas dores, eu sinto suas dores. Vocês podem saber disso. Eu sinto muito, muito mesmo. Eu espero que isso aqui, que esse STF finalmente esteja movimentando alguma coisa para vocês, pelo menos, serem restituídas de alguma sorte, né? É isso, Liliane, boa sorte, tudo de bom, e que você consiga a visita com as crianças o mais rápido possível. Eu acredito que possa conseguir sim, tá? Obrigada, Dani. Obrigada pela oportunidade, né? De estar aqui e contando um pouco da minha história, querendo também prevenir outras mulheres, né? E que sim, que a situação real é essa e passa comigo e passa com muitas outras mulheres. Ah, você Infelizmente. gostaria de que entrassem em contato com você ou não? Sim, sim, estou completa disposição. Sim. Ah, Pode, então eu vou deixar na tela o seu Instagram, pode ser? pode deixar meu Instagram aí, aham. Então, o Instagram dela tá aqui também, tá na descrição do vídeo. Se for imprensa, entre em contato com ela, tá? Ela tem muita coisa para falar. Nós precisamos do apoio de vocês, tá? Da mídia convencional, da TV. Nós precisamos do apoio de vocês. Então, eu sei que muitos de vocês me assistem, são meus parceiros, inclusive. Precisamos de vocês, porque agora ela decidiu divulgar o caso dela. E já que estamos tendo esses trâmites lá do STF, julgando certos valores de AIA, é a hora certa de ficar entrando com esses recortes, com essas meninas, com essas mães que perderam os filhos para os estrangeiros. É a hora certa, tá? Não tem hora melhor para fazer uma pressão maior ainda. Então, por favor, entre em contato com ela, tá aqui, tá? Pois não. E também, Dani, se tiver alguém da Argentina,
será muito bem-vindo também, tá? Ah, é? Da Uhum. Argentina que você diz na mídia? Claro. Ah, é? Então, que Aham. maravilha, maravilhoso. Podem entrar em contato, você também da Argentina, é muito bem-vindo a entrar em contato da mídia argentina, entrar em contato com a Liliane, para colocar isso para frente aí, né? Ela respeita tanto o país de vocês, ela tem um filho no país, filhos, dois filhos no país de vocês, dois filhos argentinos, brasileiros, e passou da hora dela ter a visitação com os filhos dela. Ela sabe do erro que ela cometeu. Ela não está aqui sentada falando, se fazendo de rogada que ela é a melhor pessoa que já existiu na face da Terra, uma mãe sem pecados. Não, ela sabe. Ela sabe, ela já pagou por isso, já perdeu as crianças, a guarda das crianças que está com o pai. Ela está pronta para a visitação. Eu acho que está muito exagerado isso para o seu lado, porque você vive muito bem aí, né? Está na hora. Então, estejam à vontade para entrar em contato diretamente com a Liliane. Se quiser entrar em contato comigo também, eu passo para ela sem problemas, tá? E outros profissionais também que gostariam de trabalhar com a Liliane ou conversar com ela de alguma maneira, eu passo para ela, né? Se aí ela vê o que ela faz com isso também. Tudo é bem-vindo, gente. Pelo menos para mim seria. Se eu tivesse no seu lugar, aí você sabe o que faz com o quê, né? De repente aquilo não é para você naquele momento, a outra coisa seja, talvez, não sei, tá? Gente, nós precisamos de uma das outras, porque infelizmente é isso que temos. Nós temos uma legislação muito faltosa, muito porca, isso é muito porco, tudo isso. Elas saem com um monte de atestado de, né, maus tratos do exterior, chega no Brasil, mandam os meninos voltar, eles não querem ver, não consideram. Outros países consideram. Quem gosta de repatriar muito, infelizmente, é o senhor Brasil. Outros países, na hora que olham, ah, menina, você estava apanhando lá? Vocês estavam te batendo? Não, não volta não, fica aqui. A gente não vai cumprir AIA, Viu, tá? Dani? Mas também tem muita corrupção entre os profissionais. Nem Muita entro, tá, corrupção. Liliane? Se eu continuar rodando, eu não faço. Então, nós vamos fazer o seguinte, no Mas mais gerais, fica aí no ar, é. ela é danada. No mais gerais, É que eu até o sei, eu próximo. vivi. Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.